Olá, vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Nós estamos no módulo 2, capítulo 1, páginas 29 a 30. Nós vamos estudar tipos de sujeito. Quando o sujeito é explícito e possui um único núcleo, ele é chamado de sujeito simples. Já quando ele é explícito e apresenta mais de um núcleo, ele é chamado de sujeito composto. Aqui estão os exemplos. João dormiu cedo ontem. João é o sujeito e é o núcleo. Verbo dormiu cedo ontem é o predicado. Então, dormiu cedo ontem é o predicado. Eu sempre vou perguntar para o verbo quem fez a ação. Então, quem dormiu cedo ontem? Eu obtenho a resposta que é o João. E o sujeito é simples, porque ele só tem um núcleo. Já no segundo exemplo, Ana e João dormiram cedo ontem. Eu pergunto ao verbo: quem dormiram cedo ontem? Ana e João. Então foram os dois. Então eu tenho um núcleo aqui de Ana e tenho um núcleo João. Eu tenho eu tenho um sujeito composto, porque eu tenho dois núcleos, os dois dormiram cedo. Então não posso falar que só que a Ana dormiu, porque os dois dormiram cedo. Então, o verbo dormiram e o predicado dormiram cedo ontem é o predicado. O verbo, do verbo para frente, eu tenho o predicado. Então, eu tenho que perguntar para o verbo quem praticou a ação para eu saber quem é o sujeito dessa oração. Então, quando eu falo assim, quem dormiram cedo, não é quem dormiu, não, é quem dormiram. Do jeitinho que está escrito na frase, a gente tem que falar. Perguntar, quem dormiram cedo ontem? Tem que falar o complemento certinho. E eu obtenho as respostas, que é Ana e João. Então, são dois núcleos, sujeito composto, portanto. Aí tem um sujeito que a gente chama de desinencial, porque ele não é explícito no texto, mas a gente sabe que é um sujeito que a gente encontra esse sujeito no texto. Então, quando o sujeito não está explícito na oração, mas pode ser identificado pela desinência do verbo, ele recebe o nome de sujeito desinencial. O sujeito desinencial é um recurso empregado para evitar a repetição de sujeitos explícitos, tornando a leitura menos cansativa e mais dinâmica. Então, Ana dormiu cedo ontem, sujeito explícito, porque eu sei quem é esse sujeito, está bem claro aí na frase, Ana. Ela dormiu cedo ontem, eu continuo tendo sujeito explícito, sujeito ela. Dormiu cedo ontem, já tem um sujeito chamado desinencial, que ele está implícito na frase. Por quê? Porque eu sei que esse sujeito, ele é implícito por causa dessa desinência aqui, ó. Só por causa disso. Eu não reconheço o sujeito sem essa desinência. Dormiu, quem dormiu cedo ontem? Quem dormiu? Ela dormiu cedo ontem. Então, quando eu pergunto para o verbo quem dormiu cedo, eu tenho a resposta que é ela, mas esse ela não está escrito aqui. Então, só tenho dormiu, né? E a partir do verbo eu sei quem é o sujeito, por isso ele chama sujeito desinencial, ok? Sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado não conhecemos ou não queremos dar a conhecer a identidade do praticante da ação. Então, quando eu digo precisa-se de costureira, eu não sei quem precisa. Esse verbo com essa partícula se aí, esse pronome se, ele não deixa eu saber quem é. Eu não sei quem é, então o sujeito é indeterminado. No início do ano choveu muito. Eu não posso atribuir essa oração a uma pessoa. Choveu é um fenômeno da natureza. Então, quando o verbo for fenômeno da natureza, ele também não vai ser indeterminado. Há ótimos poetas brasileiros. O verbo haver também, né? Na terceira pessoa, não tem sujeito, né? Aliás, o sujeito é indeterminado. Por que o sujeito é indeterminado? Porque eu não posso atribuir essas orações aqui a um sujeito específico.
Eu não sei a quem. Eu sei que tem alguém ou algo cumprindo a ação, mas eu não sei quem. Então, eu chamo de sujeito indeterminado. Então, na oração A, não é possível identificar quem precisa de costureira, porque o emprego do verbo nessa conjugação, precisa-se, dá uma ideia de impessoalidade, ou seja, não expressa marca de pessoa. Nas orações B e C, a declaração expressa pelo predicado não pode ser atribuída a nenhum ser. Quando o sujeito não aparece expresso na oração e não pode ser identificado, ele recebe o nome de sujeito indeterminado. Quando o predicado não é atribuído a um sujeito, a oração é sem sujeito. Mas nós vamos ver com detalhes mais à frente. Oração sem sujeito. Agora vamos corrigir algumas atividades, né? Da página 29. Muito bem. O que o autor do texto quis expressar quando afirma que Sérgio Caparelli não parou na forma tradicional de poetar? Bom, o autor aí, ele quer dizer que além de escrever poemas na forma tradicional, em versos, ele também cria outros tipos de poema, como os que compõem o livro apresentado na sinopse. Qual é o sujeito das formas verbais? Tornou-se, desacomodam e convidam. Eu estou na letra B da questão 1, página 29. Bom, o sujeito tornou-se é Sérgio Caparelli. E o de desacomodam e o de convidam é fumaça de palavras, flores de palavras, sapatos de palavras, roupas da corda, jóqueis, tabuleiros de palavras, peixes, borboletas ou borboletas de palavras, imagens de palavras, palavras, imagens. Essa é a resposta. Agora sublinhe, nascer. Ele pede para sublinhar no texto essas palavras, né? É só ir lá no texto e sublinhar. A C. Assinale a alternativa correta quanto aos sujeitos das formas verbais. Tornou-se, desacomodam e convidam. Tornou-se apresenta um sujeito simples, por ter apenas um núcleo, e desacomoda e convidam apresenta um sujeito composto, por terem mais de um núcleo. Então, é a primeira opção. A página 30. Quando o sujeito é explícito e possui um núcleo, é chamado sujeito simples. Quando é explícito e apresenta mais de um núcleo, é chamado sujeito composto. Nós já estudamos isso. Leia a seguir a tirinha do personagem Seninha. Vai para a escola. Quer uma carona? Adora essas mochilas, carrinhos. De que forma a quebra de expectativa entre o primeiro e o segundo quadrinhos contribui para o humor da tirinha? Bom, ao oferecer carona para sua colega no primeiro quadrinho, imagina-se que o Seninha esteja de carro, mas no segundo quadrinho é possível identificar que a mochila dele é de carrinho e ele se oferece para levar a mochila da colega com a sua. Ele vai levar a mochila dela amarrado na dele, mas ele não está de carro, né? Letra B. Que tipo de linguagem foi empregada nessa tirinha? Linguagem mista, ou seja, verbal e não verbal ao mesmo tempo. Quem é o sujeito da forma verbal? Adoro. No segundo quadrinho, o sujeito é eu. No segundo balão da fala, o sujeito não aparece de forma explícita. De que forma é possível identificá-lo? É possível identificá-lo por meio da terminação desinência, né, da forma verbal adoro. Quando eu falo adoro, eu sei que sou eu. Quem adora? Eu. Ok? Quando o sujeito não está explícito na oração, mas pode ser identificado pela desinência do verbo, ele recebe o nome de sujeito desinencial que nós acabamos de ver. Ok?
Eu encerro mais uma vez esta aula, espero que ela possa contribuir com vocês aí para a correção dessa atividade. Um abraço.